Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de EBD, onde hoje nós vamos falar sobre Jesus, o Filho, a expiação, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos sobre o assunto que ditava sobre a deidade e a humanidade de Jesus Cristo. Falamos sobre a função hipostática de Jesus Cristo. Lembramos da importância desse estudo que fala sobre a encarnação de Jesus Cristo, do Deus que se encarnou, que se fez homem, que é o que gira em torno de toda a nossa salvação e a teologia bíblica. A encarnação, o Deus que precisava ser 100% Deus para que pudesse nos salvar. Mas não poderia ser somente 100% Deus e precisava também ser 100% homem para que ele pudesse sentir a nossa dor. Então hoje nós vamos falar sobre a expiação, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. E hoje nós temos acompanhando aqui conosco a Karina, a professora Karina, que é professora nossa com o MEC, que tem trabalhado ali conosco, dando aula também nesse mesmo currículo Fundamentos da Fé com Birinha. Seja bem-vinda. Obrigada. Temos também Manu, esposa do pastor Carlos, que está aqui conosco, que está sempre presente ali nas aulas interativas, né? Participando. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada. Amém. E também Maurício, vice-presidente da JVTD, né? O menino de Santo Antônio de Jesus, menino bom, e está aqui conosco também. Seja bem-vindo, viu, Maurício? Obrigado. Amém. Vamos lá, então. Era necessário que Cristo morresse. A vida terrena de Jesus como um todo conquistou algum benefício salvífico para nós? A causa e a natureza da expiação. Cristo de fato desceu ao inferno? Isso são perguntas que nós vamos responder através desses slides. É importante que a gente lembre que, sim, Cristo de fato desceu ao inferno. Como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, 19 em diante, ele foi e proclamou aos espíritos em cativeiro. Ele anunciou. E aquele momento ali dos espíritos em cativeiro é lembrado por nós quando fala sobre a história do rico e de Lázaro, que está descrita lá em Lucas 16, que o homem rico ficou do outro lado do Hades, né? E Lázaro, ele ficou do lado do seio de Abraão, que era o lado das pessoas que eram salvas. Aquelas pessoas que estavam do lado do seio de Abraão são as pessoas que, no Antigo Testamento, aguardavam a vinda do Messias. Nós, no Novo Testamento, aguardamos a volta de Jesus. Aquelas pessoas que estavam do lado do seio de Abraão, sim, elas aguardavam a vinda do Messias, que ainda não tinha sido anunciado o nome. As pessoas estavam ali aprisionadas, aguardando a vinda do Messias. E quando Jesus então desce aos espíritos em cativeiro e leva consigo todos os que estão do lado do seio de Abraão, aquele lado fica vazio. E automaticamente todas as pessoas que no Antigo Testamento morreram sem aguardar a vinda do Messias e as pessoas do Novo Testamento que não aguardam a volta de Jesus Cristo estão ali. E elas viram quando Jesus desceu aos espíritos em cativeiro, arrebanhou a todos que estavam do lado do seio de Abraão, levou para o céu. Por isso, então, que quando essas pessoas do Antigo Testamento ressuscitarem, estarão diante de Deus e dirão, sim, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ele esteve lá e ele levou a todos aqueles que estavam em cativo. Vamos lá, vamos responder essas perguntas, né? A expiação de Jesus Cristo, e é importante a gente lembrar que a expiação era, assim como outros fatores também do Antigo Testamento, apenas sombra de Jesus Cristo, sombra do que viria, sombra da graça. A lei era sombra da graça. A expiação, então, era um ato, um ritual, onde o sacerdote ele imolava um animal, derramava o sangue desse animal sobre a arca que continha ali dentro as tábuas da lei, uma porção de maná que Deus proveu no deserto e também o cajado de Arão. Quando então o sangue era derramado ali, a ideia era que Deus olhasse e não visse
somente o sangue, mas também o que estava dentro da arca como sendo aquilo que ele proveu de forma milagrosa. Mas ainda assim, o próprio sacerdote imolava o animal e derramava, aspergia sangue sobre 2 animais. E um desses animais era lançado no deserto, como sendo o animal que levaria o pecado, representando a ideia de que levaria o pecado para longe e não voltaria mais. Tudo isso apontando para Jesus Cristo. Assim como quando no Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem peca e ele recolhe folhas de figueira para cobrir a sua nudez, e Deus provê peles de animal, naquele momento Deus diz assim, agora já não é mais do seu jeito, agora precisa haver derramamento de sangue. E isso era apontando para Cristo. Quando Isaac, no momento em que estava na pedra do sacrifício e que Abraão iria matá-lo, e que Deus então provê um carneiro preso nos arbustos, então há substituição exatamente também para apontar para Cristo, mostrando que alguém morreria no lugar. Assim como também quando no deserto o povo de Israel fugia do arraial e Deus mandou víboras para picá-los, e aí eles voltavam e olhavam para a serpente que foi erguida no deserto. Também como uma forma de apontar para Cristo, porque aquele que olhar para a cruz será salvo. Tudo isso era uma forma de apontar para Cristo. É interessante que em Levítico, né, 16, 20 a 22, ele vai trazer que Arão, ele ia ali confessando os pecados, falando os pecados, as rebeliões dos israelitas, antes de fazer esse processo de expiação. Então, Jesus, né, como o Senhor falou, ele vai simplesmente levar todos os nossos pecados. Então, a gente tem um entendimento que essa propiciação vai ali esgotar a ira de Deus, como diz lá o Jerry Bridges no Evangelho para a Vida Real, é muito interessante, como também a gente vai poder ter o perdão do Senhor. Aí, a partir dessa expiação aí realizada pelo nosso Jesus. E a expiação como sendo um ato, um ritual que apontava para Cristo. Pastor, e um ritual que ocorria apenas uma vez ao ano, né? Onde só o sumo sacerdote podia adentrar, né, ao Santo dos Santos e fazer todo esse ritual, essa propiciação pelos pecados, os seus próprios pecados e o pecado do Isso era povo, feito anualmente. já apontando para Cristo. E anualmente isso era feito, sendo que o sacrifício que Cristo fez, ele não é mais temporário, provisório, é permanente e perfeito. É isso mesmo. Então, o autor de Hebreus, em toda a sua composição, refere-se a Cristo Jesus como o mais alto sumo sacerdote, o qual ele mesmo se fez oferta no altar em propiciação, em expiação do pecado da humanidade, reconciliando-nos com Deus, o Pai. A expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e em sua morte para conquistar a nossa salvação, como diz Gruden. Uma coisa que é muito importante: se Jesus Cristo tivesse morrido apenas e não ressuscitasse, seria como qualquer um outro profeta. É exatamente por conta da morte e ressurreição, tomar de volta a própria vida, que ele prova ser Deus. No Antigo Testamento, em Levítico 4, 13 a 21, a palavra kafar, que significa cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. A palavra expiação no português tem origem no latim, que significa expiationes. Purificação das faltas, falhas ou delitos e crimes realizados. Reparação de crime ou uma penitência. É isso que significa a expiação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. E a ideia de que existem algumas afirmações bíblicas falando sobre esse texto de João 3,16, falando sobre o amor e a justiça de Deus, que é a causa do sacrifício de Jesus. A causa do sacrifício de Jesus, da expiação de Jesus Cristo, a causa foi o amor e a justiça de Deus. Isso daqui daria um outro estudo incrível, porque se Deus fosse somente amor sem justiça, não precisava haver sacrifício.
Se Deus fosse só justiça sem amor, não adiantaria ninguém morrer por ninguém. Pastor, isso mostra também a santidade de Deus, né? E a ira de Deus contra o pecado. Porque o que nós vemos hoje na vida de muitos crentes é a banalização do pecado. Sendo que foi justamente pelo pecado que a ira de Deus recai sobre Cristo. Exatamente. Assim como também a necessidade da expiação, como está escrito em Hebreus 2,17. A expiação não era absolutamente necessária, mas em decorrência da decisão divina de salvação para a humanidade, a expiação era absolutamente necessária. Antes, no início, no período da inocência, quando não havia o pecado, quando o homem não estava depravado diante de Deus, não havia necessidade de uma expiação. Mas depois, quando o homem peca e se torna depravado diante de Deus, pecador diante de Deus, Deus então tem uma decisão divina de salvar a humanidade e agora precisa haver derramamento de sangue. Precisa haver uma expiação. Precisa haver, sim, aquilo que Cristo veio fazer por nós. Porém também, além disso, tem uma natureza onde Jesus obedeceu o Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Lei essa que dizia: o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu lembrei de Colossenses 2,14, que ele fala que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente pregando na cruz. Interessante que nós estávamos sob a lei do pecado. Como diz lá, Romanos 6 vai trazer isso, que hoje nós, através de Jesus, podemos viver sob a lei da graça. É verdade. A necessidade dessa expiação, como está em Hebreus 2,17, diz assim: por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Além disso, o Gruden nos ensina que a obediência de Cristo por nós, que é chamada de a obediência ativa, onde ele diz: Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de conquistar a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua obediência perfeita fossem contados a nosso favor. Tanto que no Velho Testamento tinha aqueles critérios para o cordeiro, tinha que ser um cordeiro todo perfeito, não podia ter defeito, né? Porque o pecado do homem precisava ser compensado com a morte do cordeiro perfeito. Então, se o cordeiro fosse imperfeito, a morte dele meio que não ia ter vantagem nenhuma, não ia ter benefício e sentido nenhum. Então, Deus foi perfeito para que ele pudesse morrer por a gente, para que os nossos pecados pudessem realmente ser pagos de uma forma completamente justa. Exatamente. Essa é a obediência ativa. Já a obediência passiva, diz o Gruden que, além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a sua vida, em nosso favor, Cristo tomou também sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a pena pelos nossos pecados. É a chamada obediência passiva e ativa de Cristo. O Gruden também fala que é importante observar que a ênfase principal da obra redentora de Cristo não está em nós, mas em Deus o Pai. Como também a influência principal não acontecesse sobre nós, mas sobre Deus o Pai. Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Ele sofreu em nosso lugar, tomando sobre si a punição que Deus Pai teria aplicado a nós. Se não fora Jesus, seríamos nós. Eu lembrei que quando Jesus morreu, né, o véu foi rasgado de cima a baixo. E isso acaba aí exemplificando isso mesmo, que não parte de nós, mas vem de Deus. De cima
para baixo. Pastor, e também isso nos faz lembrar que Deus, ele não volta atrás na palavra dele. Né? Como o senhor falou antes, ele disse que o salário do pecado é a morte. Ali haveria necessidade desse sacrifício para expiação do pecado. Exato. E Cristo cumpriu o pagamento, a expiação dessa lei, dessa ordem. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 2, 24, diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Isso daqui é a citação de Isaías, no capítulo 53, versículo 5, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras, das suas feridas, nós fomos sarados. Pastor, isso nos recorda também o currículo de Efésios, né? Quando o professor Eldmar, ele traz qual era a nossa condição, Isso. né? Quando o próprio Deus, a iniciativa do próprio Deus em nos resgatar por meio de Cristo. E Paulo descreve em Efésios 2 que ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso mesmo. Cristo veio para ser a expiação, ao cumprimento do ritual que era feito lá atrás, que apontava para Cristo. Cristo completou. Além disso, nós precisamos ver então os efeitos da obra de Cristo, onde a situação do homem era de que a gente merecia morrer como punição pelo pecado. Porém, a obra de Cristo foi o sacrifício que nos redimiu. Além disso, nós mereceríamos receber a ira de Deus contra o pecado que nós cometemos. Porém, a obra do Senhor, a obra de Cristo, foi a propiciação. Nós mereceríamos estarmos separados de Deus por causa do nosso pecado. Porém, Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou. Além disso, nós estaríamos escravizados pelo pecado e ao reino de Satanás. Porém, a obra de Cristo nos trouxe redenção. Me chama a atenção porque, dentre esses 4 aspectos que a gente está trazendo aqui, ele vai falar que em 2 Coríntios 5,19, que nós, claro, a partir da reconciliação que nós temos com Cristo, também fazemos parte desse ministério da reconciliação. Perfeito, é verdade. É isso mesmo. Portanto, as consequências da expiação, o sofrimento por toda a vida, a dor e a vergonha da cruz, a dor física e morte que Cristo sofreu, a dor de carregar o pecado, o abandono e sofrer a ira de Deus. Tudo isso foi completo na cruz. É exatamente quando Jesus, na cruz, se sente abandonado, e ele diz, Pai, por que me abandonaste? Na tua mão eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus Cristo estava levando sobre si o pecado da humanidade. E nem mesmo Deus, o Pai, o livraria, como não o livrou. Porque era um momento onde ele estava bebendo o cálice da ira de Deus sobre o pecado. E naquela hora, Deus não o abandonou, mesmo que Jesus tenha se sentido abandonado. Mas Deus sabia de todo o propósito. E por isso que Cristo, mesmo se sentindo abandonado, ele entrega a sua alma, o seu espírito, na mão de Deus o Pai. E por causa disso, ele tem capacidade, então, de retomar, porque ele era Deus. E ele disse, eu dou a minha vida, porque posso retomá-la novamente. Se ele não retomasse novamente a vida dele, seria como qualquer profeta, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. E a obra da redenção não seria completa. Portanto,
O Fausto Socino nos ensina dizendo de que a morte de Cristo simplesmente nos fornece um exemplo de como devemos confiar em Deus e lhe obedecer de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos levem a uma morte horrível. E vamos pensar um pouco que a morte de cruz naquela época Era era pior. a pior morte, na verdade. Para os piores Para os piores condenados. pecadores condenados, né? Os piores delitos que tinham naquela época. E assim, me chama muita atenção porque a gente não consegue imaginar isso hoje na nossa vida, na nossa atualidade, apesar de termos irmãos sendo perseguidos, vivenciando mortes muito drásticas, muito penosas, mas ele não merecia. É verdade. Então, quem merecia éramos nós. Pastor, e esse exemplo também que o Fausto Socino coloca, nós vemos hoje com a igreja perseguida. E vemos também com os discípulos de Jesus, né? Que, com exceção de João, né, que estava exilado na ilha de Patmos, a gente vê Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, a gente vê Paulo sendo decapitado, né? O Estevão, logo no início, ali em Atos, a gente vendo Estevão sendo apedrejado, né? E quantos irmãos hoje não padecem por conta do Evangelho e por conta de Cristo, né? Por essa revelação que Cristo nos fez e a salvação em Cristo, eles em si, no seu corpo, também padecem. E isso nos aproxima do sofrimento do nosso Redentor. Louvado seja Deus que nós ainda vivemos num país que podemos viver e pregar o Evangelho. A ressurreição. As evidências da ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Cristo está vivo e reina no céu. Em segundo lugar, Jesus é o Salvador vivo. Em terceiro, Cristo é o cabeça exaltado da igreja e voltará com poder e glória para reinar sobre a terra. Portanto, em Lucas, no capítulo 24, versículos de 5 a 7, diz: porque vocês estão procurando, isso o anjo falando, né? Depois da morte, quando as mulheres foram procurar no túmulo o corpo de Cristo. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Por isso, Gruden nos ensina falando que, apesar do corpo de Jesus ainda ser um corpo físico, foi ressuscitado com um corpo transformado para nunca mais sofrer, nem debilitar-se, ficar doente e nem mesmo morrer. Como o apóstolo Paulo relata sobre a natureza da ressurreição na primeira carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos de 53 a 55, nos ensina dizendo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Lembrei de Daniel cantando essa música, né? Lembrei de Daniel cantando essa música. E é o que nós vamos ter na eternidade, né? O corpo glorificado, o que era morte vai se tornar imortal, o que era corruptível vai se tornar incorruptível. Isso. Então, estaremos lá com Deus de um corpo totalmente livre de qualquer carne, qualquer prejuízo. É o corpo glorificado que nós aguardamos com a volta de Jesus, né? Que ele nos será transformado, né? E aí a gente terá o mesmo corpo que também Cristo, quando ressuscitou, já não teremos mais a limitação da lei da física, onde ele mesmo, o próprio Cristo, quando ressuscita e volta, e os 10 apóstolos, porque naquele momento Judas já tinha se enforcado, e Dídimo, Tomé, não estava ali, e aí Jesus entra na casa onde eles estavam, com as portas fechadas, com tudo fechado, porque estavam todos com medo dos romanos, a perseguição, porque o corpo de Jesus tinha sumido, e aí Jesus aparece a todos e diz: Pai seja convosco.
11 dias depois ele aparece para Dídimo, para Tomé, ali naquele mesmo lugar, e aí diz, toca nas minhas feridas, porque Tomé não acreditava na ressurreição. E aí ele toca e cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado, você creu porque você viu, mas bem-aventurado serão aqueles que não viram, mas creram. E dali, dias depois, ele sai e se encontra com eles na Galileia, sentado comendo peixe. Eu fico muito maravilhada quando eu lembro que em Salmos 24, quando eles falam que levantai, ó portas, as vossas cabeças. Lembrei de Daniel de Daniel novo. cantando, né? Então, ali que entrará o Rei da Glória. Isso. Então, esse Jesus, esse Deus que se fez homem, veio, que foi obediente até a morte de cruz, como diz lá em Filipenses 2. Ele simplesmente, agora Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome acima de todo nome. Então, é algo totalmente diferente daquilo que veio, né, à Terra. Então, assim, a verdade. gente vê que nele contém toda a glória e toda a majestade. Verdade. Daniel podia vir entrando cantando essa música agora, né? Portanto, o significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo nos assegura algumas coisas. A ressurreição de Cristo nos assegura que nós fomos regenerados. Regenerados, a regeneração é o ato de viver uma nova vida. É o ato de nascer de novo. É o que Cristo, conversando com Nicodemos, ele fala, você precisa nascer de novo, precisa ser regenerado. O nascer de novo é você, na mesma vida, agir de uma forma diferente da que você antes agia, antes de você conhecer a Cristo, e como hoje você deve agir depois que conhece a Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque já não é mais como eu aprendi, mas é como Cristo me ensina. Como a palavra de Deus nos ensina. E isso é uma atitude que mostra a regeneração, o nascer de novo. A ressurreição de Cristo também nos assegura a justificação. E a justificação é o pagamento, aquilo que se torna justo. E sabe o que é mais interessante? É que algumas pessoas pensam que a justificação é o pagamento pelo pecado que as pessoas cometeram. E a justificação é além disso. Porque se alguém paga uma dívida que a pessoa contraiu. Mas se ela contrair de novo outra dívida, ela vai estar devendo de novo e vai ter que pagar. A justificação pagou as dívidas que você cometeu e as que você ainda vai cometer. Essa é a justificação em Cristo. Isso não significa que você não deve se arrepender dos pecados que você vai cometer depois. Você tem sim a responsabilidade de voltar atrás, de se arrepender. Como diz lá em Provérbios 28, 13, 12, 13 em diante, né? Que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Só se arrepende quem teme ao Senhor. Só volta atrás para confessar e deixar quem tem temor do Senhor, e por isso se torna bem-aventurado. A ressurreição de Cristo também nos assegura uma vida eterna, a qual nós só receberemos quando o corpo for glorificado, quando morrermos, ou quando formos arrebatados. Eu aguardo pelo arrebatamento. Muito. Podia ser agora. Em Romanos 4, 23 a 25 diz, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Agora nós vamos entrar na seção que fala sobre a ascensão, no tópico que fala sobre a ascensão. E para isso nós precisamos então conhecer os ofícios de Cristo Jesus. Os 3 ofícios que nós vamos destacar aqui são eles: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde está escrito isso? Apocalipse 19, na sua coxa direita estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Profeta, fonte de revelação de Deus, fonte da revelação de Deus. E ele também, como ofício, tinha a ideia de ser o sumo sacerdote. Pastor, em relação a essa questão do sumo sacerdote, né? E retomando o que a gente já viu sobre todo o ritual no tabernáculo, a gente tem que ter cuidado, porque temos visto atualmente a retomada de alguns elementos por algumas igrejas, elementos que apontavam antes para Cristo, né? As pessoas trazendo de volta a Arca da Aliança, né? Tocando de novo chofar nos cultos, e como isso, na verdade, acaba informando e distorcendo como se aquele sacrifício de Cristo ele não fosse suficiente, sendo que Cristo foi o nosso sumo sacerdote. Perfeito. Isso a gente fala, Manu, como sendo a igreja, as pessoas que têm judaizado a igreja. E é importante falar sobre isso que a Manuela está falando. A igreja de Cristo não é judia. A igreja de Cristo não é judaizante. A igreja de Cristo é baseada, sim, em tudo aquilo que os judeus viveram no Antigo Testamento, e Cristo, nosso Senhor, veio dos judeus e veio para os judeus, mas não creram. E todo quanto crê no unigênito nome do Filho de Deus, ser-lhe-ão dados o poder de serem chamados filhos de Deus. A igreja não precisa ser judaizada. Não precisamos de nenhum elemento do Antigo Testamento que traga a ideia de apontar para Cristo, porque ele já veio, ele já se fez presente e tudo foi consumado nele. Toda a lei cerimonial, civil, religiosa foi cravada na cruz e não há necessidade de judaizarmos a igreja. Como profeta, ele não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, mas ele próprio era a fonte da revelação de Deus. Como sumo sacerdote, o ofício dele, Jesus tornou-se nosso grande sumo sacerdote, que por conta do pecado ofereceu-se num sacrifício perfeito que nos aproxima continuamente de Deus. E o terceiro ofício que nós falamos é de que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus Pai concedeu a Jesus Cristo a autoridade sobre a igreja e sobre todo o universo, e seu nome está acima de todo nome, digno de honra, glória, majestade e louvores eternos. Portanto, a importância doutrinária da ascensão de Cristo é de que, em primeiro lugar, ele assentou-se à direita de Deus e o seu nome está acima de todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cabeça da igreja. Em segundo lugar, é que a ascensão de Cristo também ao céu prefigura a nossa ascensão futura com ele, porque ele ascendeu aos céus, ele mesmo voltará para nos levar com ele. João capítulo 14, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em mim, Jesus Cristo falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar o lugar e voltarei para levar você comigo. Aonde eu estiver, você estará comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em terceiro lugar, a ascensão de Cristo implica no comissionamento da igreja. Mateus 28. E nós vamos ver então esses textos que diz, em Romanos 6, de 8 a 10, diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Pastor, e é interessante que na palavra de Deus, em mais de um texto, nós vimos o termo primogênito, né? Ele agora se torna o primeiro e futuramente nós também ascenderemos com ele, né? É isso mesmo. Em Mateus 28, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Portanto, ide, portanto, vão, no Religados fala, portanto, rode, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Wayne Grudem diz que a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Acabamos. Portanto, nós falamos hoje sobre a ascensão, a ressurreição e a expiação de Jesus Cristo, do Filho de Deus, o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o homem que se fez pecado em nosso lugar, que agiu a nosso favor e que nós somos salvos por meio dele, por meio da expiação que apontava para Cristo e foi consumada nele. A ressurreição que apenas ele fez, viveu por ele mesmo, ele ressuscitou outros, mas ele fez por ele. Assim como a sua ascensão, e que nós copiaremos, seremos iguais quando também ele vier para nos buscar. Na próxima semana nós vamos falar sobre o Espírito Santo como sendo o Consolador. E temos muita coisa para poder estudar e aprender também sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que no Antigo Testamento vinha e fazia uma obra maravilhosa. Porém, no Novo Testamento ele faz uma obra ainda mais maravilhosa, porque ele santifica o ser humano. Na próxima aula nós vamos ver sobre isso, e você é nosso convidado. Para tanto, agora você pode apontar para o QR Code que vai aparecer, a câmera do seu celular, e você pode participar da aula interativa conosco. Assim como também vai aparecer um link no chat que você pode clicar e participar conosco da aula. Acredito que Manu vai estar aí também participando com você dessa aula interativa, que é uma das nossas professoras. Que você seja ricamente abençoado por esses estudos, que Deus continue falando aos nossos corações, para a glória dele e em nome de Jesus.